Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas leituras de 2024 e algumas leituras que ganharam 4,5, mas ainda assim foram leituras que eu gostei muito, leituras que eu recomendo bastante pra vocês, e elas acabaram ganhando 4,5 por alguma questão aí durante a minha leitura. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês sobre 13 leituras, e se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Vou começar falando de um livro que ele ficou extremamente hypado e é um livro que eu gostei bastante, achei super fofinho e entendi o hype dele. Estou falando do livro Melhor do que nos Filmes. Aqui a gente acompanha a Liz, que está sofrendo com a morte da sua mãe, e assistir comédias românticas é como se ela conseguisse manter a sua mãe por perto. Então, com todas essas questões aí envolvendo o luto, nós conhecemos melhor a personagem, seus dilemas e por que ela toma algumas atitudes inesperadas. Em paralelo, nós acompanhamos o desenrolar da trama entre o Wes, seu vizinho lindo e simpático, mas que sempre atormentou a sua vida desde a infância. Ele, com certeza, seria aquele tipo de cara que a mãe dela falaria pra ela manter distância. E mesmo que eles não tenham tanto em comum assim, e que ficam brigando constantemente por conta da vaga, aquela vaga de carro perfeita, ela vai precisar arriscar e pedir ajuda para o Wes na missão de conquistar Michael, o amor da sua infância que retornou à cidade depois de 10 anos. E com um plano infalível que toda a trama vai começar a acontecer. Melhor do que nos filmes, atende diversos quesitos de clichês que eu amo. De inimigos para amantes, são vizinhos, personagens enfrentando problemas na adolescência, primeiro amor, namoro de mentirinha e várias descobertas. Então, acompanhamos a jornada da Liz em busca do amor verdadeiro, dos acontecimentos marcantes e chocantes de sua vida, do seu crescimento e amadurecimento ao longo dos capítulos, e tudo isso foi algo que me conquistou bastante. Então esse é aquele livro perfeito para curar qualquer ressaca literária, para aquecer imensamente o coração e ainda proporcionar vários sorrisos bobos em cada virar de página. O segundo livro foi o livro O Jogo, que é o terceiro livro da série Amores Improváveis, e nessa história nós conhecemos Dean, que é um cara que consegue conquistar o coração de qualquer pessoa. É um galanteador de primeira e ainda não encontrou nenhuma mulher que fosse imune ao seu charme e ao seu jeito alegre de encarar a vida. Só que quando seu caminho cruza com Ali, uma jovem que está lutando em ser uma grande atriz em um futuro breve e que segue a vida da maneira mais correta possível, ele percebe que seu charme pode não ser o ponto forte para ela. E aí, depois de uma única noite juntos, ela e sua personalidade forte viram o mundo de Dean de cabeça para baixo, e agora Ali quer que eles sejam apenas amigos. E como isso seria possível depois de tudo que aconteceu entre eles? Dean e Ali são dois personagens diferentes, mas que ao mesmo tempo acabam se conectando de uma maneira única. Ele descontraído como vive a sua vida, e ela mais reservada e sempre com tudo traçado em sua rotina. Porém, algo acontece em sua vida que ela percebe que viver a vida de Dean pode ser o que ela precisava. E é quando a trama vai começar a desenrolar. Então, com tudo que aconteceu em suas vidas, consegui perceber o amadurecimento dos personagens, o envolvimento e o crescimento dos sentimentos de ambos. Uma relação que começou despretensiosamente, mas que foi amadurecendo e se transformando como uma rede de apoio. O Jogo é um livro que sim, tem bastante cenas hots, mas que ainda assim tem toda uma história por trás. Uma história onde a gente consegue se apaixonar pelos personagens, a gente consegue se identificar com alguns momentos, principalmente com suas inseguranças. O próximo livro é o livro A Pequena Pousada da Islândia, e nessa história a Lucy ela acabou de sofrer uma decepção amorosa e, consequentemente, isso acabou acarretando em sua carreira profissional. Agora ela não consegue arranjar um emprego em nenhum lugar. É como se esse pequeno acontecimento pudesse ditar toda a sua trajetória. E aí, quando surge uma oportunidade na Islândia, bem longe de Bath, no interior da Inglaterra, ela decide agarrar com toda a força essa oportunidade. Afinal, essa poderia ser a chance perfeita de recomeçar a sua vida. Só que ao chegar nesse hotel, Lucy é surpreendida com a personalidade marcante dos funcionários, pois eles são verdadeiros defensores da cultura e tradições locais, além de cenários maravilhosos de tirar o fôlego. Porém, para sua maior surpresa, ela descobre que o hotel está em negociação, que seu trabalho é realmente temporário por lá, mas até lá ela se dedicará o máximo que conseguir para transformar
transformar esse hotel número 1 da Islândia. Lucy foi uma personagem que me encantou logo de cara. No começo não sabemos exatamente o que aconteceu em sua vida e por que tudo está acontecendo daquela forma. O porquê dela não conseguir emprego, mas aos poucos vamos entendendo todas as situações e percebemos o quanto ela é determinada e ama aquilo que faz. O desenrolar da trama é muito envolvente. A ida da Lucy para a Islândia era algo que ela realmente precisava. Estar longe de tudo e todos, recomeçar a sua vida, era um grande passo. E apesar de alguns momentos ela ter ficado aflita com tantos acontecimentos e até mesmo alguns sem explicação, ainda assim ela soube lidar com todas as situações que surgirem em seu caminho. Então, A Pequena Pousada da Islândia é aquele livro onde vivenciamos uma jornada de autodescoberta, de segredos, recomeços, aprendizado e até mesmo sobre o amor. Um livro que conquista logo na primeira página, aquece o coração em muitas outras e ainda traz sorrisos bobos. O próximo livro é o livro A Noite do Crime. Esse é o segundo livro da série. O primeiro é Ágatas. E na noite de baile anual, Alice decide explorar o Castelo Leve. E esse é um local conhecido pela morte da estrela de cinema Mona, que aconteceu há quase um século. E Alice tem certeza de que a polícia errou na investigação. Afinal, eles não são conhecidos por solucionar tão bem os mistérios que acontecem na enseada do castelo. Só que antes que ela pudesse começar a juntar as provas e desvendar esse caso, ela encontra Rebecca, uma das suas ex-colegas de classe, caída em uma poça de sangue no chão, e em sua frente, outra ex-melhor amiga de Alice está ali, petrificada. Seria muito mais fácil se ela tivesse cometido aquele crime, certo? Mas para a polícia, inicialmente, esta é a resposta que eles precisavam. Porém, com seu grande conhecimento em obras da Agatha Christie, Alice e Iris vão atrás de respostas e vão descobrir o que realmente aconteceu e se isso está, de alguma forma, conectado com o passado de Mona. A Noite do Crime foi uma obra que me envolveu bastante. Eu achava que eu não poderia ficar ainda mais envolvida com os mistérios que as personagens estavam tentando solucionar. Eu estava completamente enganada. A amizade da Alice e da Iris, ela foi crescendo ao longo das páginas e nessa obra percebemos claramente o quanto elas se tornaram inseparáveis e prontas para enfrentar qualquer situação juntas. É uma obra jovem adulto com pitadas de mistério e um pequeno traço de um possível romance. Uma obra que apresenta com riqueza de detalhes todos os questionamentos e motivos para suspeitar de determinada pessoa e desenrola aos poucos, somando todas as peças até que o quebra-cabeça esteja pronto. O próximo livro é de uma autora queridinha e eu estou falando do livro Landon e Shay, da Brittany Cherry. Nessa história, Landon sempre foi considerado o cara mais popular do colégio, que vem de uma família abastada, das melhores festas, e todos acreditam que ele tem o mundo aos seus pés. Mas o que ninguém vê é que, por trás de toda essa fachada, existe muita dor e sofrimento. Shay é aquela garota simpática, gentil e que consegue conquistar o coração de todos em sua volta, exceto o de Landon, claro. Ele a considera a princesinha do colégio, aquela que tem a vida perfeita e não tem problema com o qual se preocupar. Mas o que ele não sabe, assim como ninguém, é que ela também tem os seus próprios dilemas em casa. Só que aí, em uma festa, algo acontece com Landon e Shay e eles vão embarcar em uma aposta. O primeiro que conseguir fazer o outro se apaixonar, primeiro ganha. E como duas pessoas que não se suportam vão conseguir fazer algo tão grandioso assim? E sabe o que mais me encanta na escrita da Brittany Cherry? É o jeito que ela consegue trazer o Enemies to Lovers de uma maneira singela, mas que explora cada camada dos personagens, mostrando suas vulnerabilidades e dilemas enfrentados no dia a dia. E mais uma vez a autora soube como conquistar meu coração. O jeito que ela descreve todos os acontecimentos me deixou bem envolvida com os conflitos de cada personagem, me deixando em muitos momentos com expectativa de como iriam desenrolar e também deixou meu coração bem apertado em outros momentos. Mas além de tudo isso, ela conseguiu proporcionar alguns sorrisos bobos ao longo de alguns capítulos. Esse é um livro que vale imensamente a leitura. É uma história que mostra que temos inúmeras camadas e sempre enfrentamos algo e que não compartilhamos isso com o mundo. E muitas vezes precisamos procurar ajuda para lidar com algumas situações e temos que estar dispostos a lutar diariamente por aquilo que acreditamos e pelas pessoas que amamos. O próximo livro é o livro Doce Como Você. E nessa história temos também uma personagem chamada Shay. E quando ela descobre que a sua avó deixou em seu testamento que ela herdasse a fazenda de tulipas, ela sabia que aquele era o momento ideal para ela recomeçar a sua vida. O problema é que, para fazer com que a fazenda seja sua, Shay precisará cumprir duas missões: se mudar para o local e se casar dentro de um ano. Só que ao chegar na fazenda, Shay não esperava reencontrar Noah, seu amigo do ensino médio.
Diferente do que ela se lembrava dele, agora ele está mais charmoso e além de ser o fazendeiro do local e administrar todo o negócio da família, ele também tem uma grande responsabilidade de cuidar da sua sobrinha pequena. E é nesse momento que Shay começa a se questionar se retornar à cidade foi a melhor decisão. Afinal, sentimentos conflitantes da época da adolescência começam a aflorar e se misturam com a sua vida atual, que está um completo desastre. Intercalado no ponto de vista de ambos os personagens, a autora nos apresenta um romance que desenrola gradualmente, onde vamos conhecendo mais sobre a vida de cada personagem, seus dilemas, por tudo que eles enfrentaram até aquele reencontro e como tudo isso acarretou em suas jornadas. Mesmo com essa temática mais emocionante ao longo da trama, a autora também explorou alguns outros assuntos como casamento por conveniência, pois Shay e Noah eles embarcam nesse relacionamento de mentirinha para que ela consiga herdar a fazenda da sua avó. E é quando eu fiquei ainda mais envolvida com toda a trama, afinal, mesmo sabendo no que isso poderia dar, a gente entende que existe um sentimento oculto ali de anos entre os personagens. Então, com um romance que acontece aos pouquinhos e que vai muito além disso, nos apaixonamos perdidamente por todo o contexto apresentado. Esse livro que eu vou falar agora foi um livro que chamou bastante a minha atenção, ele conversou bastante com o meu eu de mais 30 e eu estou falando de De Repente Adulta. E nossa personagem principal, ela nunca se prendeu a nada. Todos os empregos eram como empregos temporários em sua vida. Seus relacionamentos também não progrediam tanto e ela ainda dorme no quarto de infância da casa de seus pais. Beth sabe que com 31 anos está na hora dela conseguir um novo rumo em sua vida. Sabe que precisa estabelecer um compromisso consigo mesma, porém falta algo em sua jornada para que ela se sinta completamente motivada em dar esse passo. Porém, algo inesperado acontece. Quando sua irmã e seu cunhado sofrem um acidente de carro, Beth se vê responsável pela sua sobrinha adolescente e seu sobrinho pequeno. E quando a história vai começar a acontecer e ela precisará encarar a vida de uma maneira diferente. Uma das coisas que mais me envolveu nessa narrativa foi como a autora trabalhou todos os acontecimentos. O livro vai além da capa, pois são acontecimentos marcantes, dolorosos e mudam a vida de todos. Sarah soube como trazer essas questões e deixar o coração apertadinho em diversos pontos. De Repente Adulta é um livro que vai desenrolar gradualmente, onde a gente consegue entender por tudo que Beth está passando em sua vida e como essas mudanças afetaram não somente a ela, mas toda a sua família, a esperança de tudo voltar a ser como era antes. Então a gente vai se apegando a todos esses relatos. É um livro que apresenta uma boa dose de carga emocional, algo que eu amei, e a autora também explorou questões sobre amadurecimento, responsabilidades, escolhas e em como nossa vida pode mudar de um dia para o outro. Que não sabemos quando algo acontecerá, mas sempre existirá algo que nos fará enxergar as coisas com uma nova perspectiva. Amor em Jogo foi uma leitura que me conquistou bastante, porque aqui a Adalyn, a nossa personagem principal, ela passou anos aperfeiçoando a sua rotina. Ela acorda cedo, vai até o escritório do time de futebol do qual ela trabalha como diretora de comunicação, e lá ela deixa sua marca, depois volta pra casa pra fazer tudo de novo. Até que um vídeo dela agredindo o mascote do time acaba viralizando e tudo muda em sua vida. Então é quando o dono do clube, consequentemente é o seu pai, a manda pra Greenwalk, uma cidadezinha da Carolina do Norte, para que ela ajude um time local. O que a Adalyn não esperava era que ela iria treinar um time de menininhas de 9 anos. Como se tudo isso já não bastasse, Cameron, um ex-goleiro prodígio, está no mesmo local treinando essas menininhas. E eles não se dão bem logo de cara. Afinal, esse primeiro encontro não foi muito amigável. Mas apesar dos conflitos que irão surgir, eles vão ter que aprender a lidar um com o outro e trabalharem juntos. Amor em Jogo foi um livro que me proporcionou muitas risadas. Afinal, como não se divertir com Enemies to Lovers, a autora apresentou nessa obra. Os personagens trocam farpas muitas vezes ao longo dos capítulos e isso deixou a leitura bem fluida. Além disso, o romance é slow burning, ou seja, é um romance que desenrola gradualmente, sem pressa para acontecer. E todas essas questões que a autora trouxe ao longo da trama me deixam completamente encantada, mas a autora também foi muito além, trazendo assuntos importantes como conteúdos viralizados. E hoje em dia, com as redes sociais, tudo acontece na velocidade da luz. As coisas podem mudar como no piscar de olhos. E ver toda essa atualidade retratada na trama, como tudo isso afetou a vida da personagem, foi algo que eu gostei bastante de acompanhar. Então eu tenho certeza de que esse é um livro que vai te proporcionar boas risadas, momentos de suspirar, alguns até de fazer prender um pouquinho da respiração, mas tenho certeza que o final deixará o seu coração transbordando amor.
O próximo livro é o livro A Nossa Melodia. E nessa história, a Ariel Del Mar, ela sabe exatamente em como o peso da fama pode determinar tudo em sua vida. Afinal, desde muito nova, ela e suas irmãs ficaram conhecidas no mundo pop por conta da banda As Sete Sereias. E longe dos palcos e da sua peruca vermelha, ninguém consegue reconhecê-la. Então é quando ela decide embarcar como promotora de merchandising em turnê de uma banda em ascensão, que é liderada por Eric, o vocalista. E é durante essa viagem que Ariel descobrirá muitas coisas. Porém, será que ela conseguirá manter esse segredo guardado por tanto tempo? E eu gostei muito da forma como a autora retratou tudo ao longo dos capítulos. Era perceptível o quanto Ariel precisava se redescobrir, que ela precisava sair pelo mundo e conhecer a sua verdadeira essência, e ter o apoio das pessoas que ela tanto amava foi importantíssimo em sua jornada. E eu fiquei completamente envolvida com a história da Ariel e também com o Eric. E quando eu cheguei na última página, eu senti vontade demais. Eu queria mais história, queria mais sobre eles, porque fiquei completamente imersa nessa leitura e achei tudo extremamente fofo e cativante. Então, pra quem gosta de releituras e gosta da Pequena Sereia, tenho certeza de que A Nossa Melodia vai encantar de um jeito bem especial. É uma história de recomeços, segundas chances e de amor que pode conquistar o coração com toda a sua doçura. Esse livro, ele é o terceiro livro de uma série e eu fiquei realmente encantada com tudo o que aconteceu. Eu estou falando de Reino de Ilusões. No primeiro livro, que é Reino de Intrigas, nós conhecemos a jornada da Lisette e como ela seguiu sua vida como herdeira perdida do trono dos Jin. E ela precisava fazer de tudo para sobreviver. Já no segundo livro, Reino de Traições, muitas coisas acontecem em sua jornada, fazendo com que ela tome uma decisão importante e isso muda completamente o rumo de sua trajetória. E nesse livro, um reino lhe é oferecido em uma troca impiedosa e aceitar a oferta pode ser a única maneira de cumprir seu destino e salvar finalmente o seu povo. E a leitura dessa obra segue de uma maneira bem envolvente, onde conseguimos entender mais sobre as decisões que a personagem tomou até aquele momento e as outras que ela precisará tomar para salvar o seu povo e até mesmo a si mesma. E em cada capítulo vamos nos aventurando mais por esses relatos e é impossível não se envolver com a trama e com tudo que a autora vai nos apresentando ao longo de sua jornada. Apesar de tudo acontecer bem devagarinho, ainda assim foi impossível não me apegar com a obra e em tudo que cada personagem enfrentou, principalmente Cyrus. O final dessa obra deixa um gancho perfeito para o próximo livro da série. Eu imagino que no próximo a autora irá explorar muito mais esses personagens e acredito que um conflito enorme entre eles e todo o reino irá surgir. Então estou com bastante expectativa do que vem por aí. O próximo livro foi um livro nacional que me conquistou bastante, eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. E eu estou falando do livro Amor às Causas Perdidas. E nessa história nós conhecemos a Laura, uma personagem que sempre amou conto de fadas e finais felizes. Ela adorava apresentar seu podcast, onde ela comentava histórias alheias de amores fracassados, pois sempre acreditou que tudo daria certo no final. Como se tudo na sua vida já não estivesse desmoronando, Laura também precisa lidar com outras questões, e uma delas é escrever uma matéria na qual ela terá que expor todas as suas feridas. Esse vai ser o momento mais delicado da sua vida, mas também será o momento de começar uma nova jornada. Então é quando ela e Theo, que é irmão da sua melhor amiga, começam a ter uma certa ligação. E a partir desse momento que toda a trama vai desenrolar de uma maneira bem inusitada. Depois de tudo que aconteceu na vida da Laura, agora ela divide o apartamento com a sua melhor amiga e com o Theo de volta, como eles vão conseguir lidar com todas essas questões? E também com outros conflitos que irão surgir ao longo dessa convivência. Para mim, a Paula Alexandra soube como trabalhar todos os elementos de um jeito incrível, que me conquistou logo na primeira página e que não sentia vontade de parar de ler e descobrir sobre a vida desses dois personagens. O jeito como tudo foi apresentado me envolveu completamente até a última palavra. Mas além de todas essas questões apresentadas, Amor às Causas Perdidas é um livro de romance que vai muito além, pois a autora apresenta temas muito importantes como adoção, aborto e abandono. Temas sensíveis e delicados que foram trabalhados perfeitamente bem ao longo dos capítulos, e é claro que tudo isso foi um plus para deixar a leitura ainda mais envolvente. É uma obra que me mostrou a importância de ter esperança mesmo nos dias mais difíceis, que mesmo quando achamos que não existe mais um final feliz, sempre encontramos algo para nos fazer acreditar novamente no amor e até mesmo em nós mesmos.
O penúltimo livro é de uma autora também queridinha que tem me conquistado muito com suas obras, e eu estou falando de Playlist para um Final Feliz. E nessa história, a Sloan está passando por um momento delicado em sua vida. Há 2 anos, tudo que ela conhecia acabou mudando em sua vida como num piscar de olhos, e ela precisava encontrar maneiras de recomeçar a sua jornada. Então é quando, de uma maneira inusitada, um cãozinho perdido na estrada cruza o seu caminho. Sem saber como lidar com toda essa situação de rango, ela tenta contato com o tutor, mas parece inútil. Afinal, as ligações vão sempre para a caixa postal. Como alguém poderia ser tão irresponsável? Só que um certo dia, o tutor de rango, Jason, um músico que estava em turnê e sem sinal de celular, retorna suas infinitas ligações e está disposto a fazer o possível para ter o seu cãozinho de volta. E é claro que Sloan vai usar de todas as suas artimanhas possíveis para não abdicar daquele animalzinho que mudou completamente a sua vida em tão pouco tempo. Playlist para um Final Feliz, ele é uma continuação de Apenas Amigos. Pode ser lido de forma independente? Sim, porque em Apenas Amigos nós conhecemos a jornada de outra personagem, e nesse aqui nós conhecemos da Sloan, que é a melhor amiga da personagem de Apenas Amigos. Porém, eu recomendo que faça a leitura em ordem, porque algo acontece aqui em Apenas Amigos que determina toda a jornada da Sloan nessa segunda obra. E eu comecei a leitura completamente envolvida em tudo que estava acontecendo na vida da personagem nesses últimos 2 anos. A autora soube como retratar o luto de uma maneira que soasse um pouco mais leve, sabe? Sem fazer com que a leitura ficasse difícil, mas ainda assim soube como trazer o impacto necessário ao longo dos capítulos. E ao longo da leitura, intercalado no ponto de vista de ambos, fui me envolvendo completamente em suas jornadas. Foi impossível não viver tudo com intensidade, pois é exatamente isso que a autora traz em suas páginas. E depois de Sloan e Jason se conhecerem, toda a história transcorreu com muita intensidade, incluindo sentimentos um pelo outro. Então esse é um livro que traz uma jornada de recomeço, segundas chances e de descobertas. Uma jornada onde cada um precisava entender o momento em que estava vivendo, como lidaria com todas as situações e complicações daquela relação, mas também que estavam dispostos a enfrentar tudo e todos em nome do amor. E o último livro dessa minha lista de livros 4,5 foi o livro Casamento em Dezembro, da Sarah Morgan. E nessa história, a família White sempre passa o Natal juntos. Essa é uma tradição que eles mantêm há anos. Porém, este ano tudo vai ser diferente, porque Rosie, a caçula de Maggie, decidiu se casar na véspera do Natal, do outro lado do oceano. Só que além dessa questão, Maggie também está passando por momentos delicados. Ela e Nick, seu marido, estão determinados a não deixar que ninguém saiba que eles estão à beira de um divórcio. Afinal, como eles poderiam estragar o casamento de sua filha? Então, nos próximos dias, tudo que eles precisam é fingir que estão vivendo num paraíso romântico. E é claro que Kate, conhecendo a sua irmã Rosie, sabe que isso é uma atitude impulsiva e está determinada a fazer com que ela perceba que pode ser uma decisão precipitada. Afinal, eles só se conhecem há alguns meses. O problema é que tudo não vai ser como ela esperava. E sabe o que eu mais gostei em Casamento em Dezembro? É que, além de ser uma obra que acontece no Natal, algo que eu realmente adoro, também é uma história intercalada no ponto de vista dessas 3 mulheres, mãe e filhas, contando seus dilemas românticos ou quase inexistentes e o poder do amor entre elas. E apesar das diferenças entre essas mulheres, ainda assim o laço familiar é muito maior. São 3 mulheres, cada uma com a sua personalidade, seus pensamentos e o jeito de lidar com as questões da vida, mas que fazem o possível para se protegerem. E mesmo achando que em muitos momentos isso poderia ser sufocante, elas foram aprendendo a lidar com essas demonstrações de afeto e aprender a lidar com muitas questões internas também. Então esse é um livro que deixou meu coração quentinho em diversos momentos e me arrancou algumas risadas, proporcionando uma ótima leitura para essa época do ano ou qualquer uma outra. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 13 obras que eu dei 4,5. Foram quase 5, mas por algum motivo, em algum momento da leitura, me proporcionou ali uma ótima experiência, mas que faltou alguma coisinha para ela ser excelente. Mas ainda assim, são obras que eu gostei muito, que me envolveram bastante, que eu acabei me identificando em alguns momentos, que eu recomendo demais a leitura para vocês. Se você já leu alguma dessas obras, deixa aqui nos comentários. Se ainda não, me conte por qual aí você ficou com vontade de conhecer. E por fim, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!